Dando continuidade à resolução de exercícios do capítulo 5, nós vemos aqui, ainda nos exercícios de fixação, nós temos lá um exercício 4 que diz lá: suponha que uma pessoa arremessasse uma bola de borracha e uma outra bola de ferro, de tamanhos iguais, exercendo em ambas o mesmo esforço muscular. Qual delas, em sua opinião, iria adquirir maior aceleração? Então, qual delas possui maior inércia? Logo, qual delas possui maior massa? A discussão para a resolução, eu nem vou resolver exercício, eu só vou discutir com vocês. A discussão para a resolução desses exercícios passa por alguns tópicos aí, algumas questões que já foram vistas por nós. Primeira questão é densidade. Nós temos uma bola de ferro e uma bola de borracha. Qual delas tem maior densidade? Correto? Elas têm o mesmo tamanho, portanto, dizer que elas têm o mesmo tamanho significa dizer que elas têm o mesmo volume. Então, qual delas tem maior densidade? Então, qual é a relação entre tamanho, ou seja, volume, e a densidade? Tá? Existe uma grandeza aí que relaciona, que está junto com essa relação. Bom, daí ele fala, em sua opinião, qual iria adquirir maior aceleração? Qual possui maior inércia? E qual delas possui massa maior? Então, a resposta dessas três questões aqui vem numa discussão de um vídeo anterior, aqui mesmo nessa disciplina, onde nós colocamos qual é a relação entre massa e inércia. Isso passa pela discussão da primeira lei de Newton, tá? Uma das conclusões fundamentais da primeira lei de Newton é relacionar a massa com a inércia do corpo, tá? A partir daí vocês conseguem resolver o exercício 4. O 5 também tem a ver com o vídeo anterior, em que ele fala lá, um bloco está se movendo com uma velocidade v constante sobre uma superfície horizontal lisa. Então, a superfície é lisa e ele se move com uma velocidade constante. Isso significa o quê? Que a resultante das forças aplicadas sobre ele, até esse momento, é igual a zero. Em um certo instante, uma força F constante é aplicada ao bloco. Então, a partir de agora, eu começo a aplicar uma outra força. Ou eu tenho uma força agora resultante diferente de zero. Dizer o tipo de movimento que o bloco possa descrever, supondo que. Interessa qual seja o caso, nós temos que, se eu tenho agora uma força diferente de zero, nós sabemos pela segunda lei de Newton que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Correto? Então, se essa minha força resultante é diferente de zero, significa que eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, significa que eu vou ter um MRU V. Eu vou ter um movimento variável. Correto? Agora ele pergunta, F tem a mesma direção e o mesmo sentido de V. Se tem a mesma direção e o mesmo sentido, a velocidade vai aumentar, então será acelerado. F tem a mesma direção e sentido contrário a V. Agora, se ele tem um sentido contrário na mesma direção, ele vai ter um movimento retardado. Ok? Bom, vamos para o próximo aqui, exercício 6. Duas pessoas puxam um pequeno objeto sobre uma mesa lisa, exercendo nele as forças F1 e F2. Veja a figura desse exercício. Então, as forças F1, olha aqui a bagunça que tem esse exercício aqui. Muitas vezes confunde, o pessoal fica, o que eu estou olhando? Ó, eu vou olhar essa força F1 e essa força F2. Correto? São essas as duas forças que eu vou olhar. Só lembrando que nesses vetores aqui, eu vou colocar em azul, esses vetores pequenos, A1, A2, A3, A4 e A5, que estão em vermelho aqui, que são mais grossos, esses são os vetores que representam a aceleração do meu corpo. Aqui eu tenho os vetores F1 e F2, eu vou colocar agora em azul. Ó. Então, esses aqui eu vou ter a força. Esses são os dois vetores força aplicados sobre o meu corpo. Bom, aí a pergunta é, né, qual desses vetores aceleração representa a direção, a melhor aceleração adquirida pelo corpo? Bom, a situação é a seguinte, sempre, como eu tenho força igual a massa vezes aceleração, eu não posso esquecer que, assim como força é um vetor, a aceleração também é um vetor.
massa é um escalar. O que significa essa relação, então? Significa que se eu tiver uma força aplicada sobre um corpo nessa direção e nesse sentido, a aceleração aplicada sempre vai ser também na mesma direção e mesmo sentido. Mesma coisa se eu tiver a força aplicada aqui, eu vou ter a aceleração na mesma direção e mesmo sentido. Então, significa daí que eu vou ter uma aceleração perpendicular e eu vou ter olhar para esse meu sistema e olhar qual é a direção, qual é o sentido da minha força resultante. Como que eu faço isso? Vocês já viram isso, já trabalharam em Física 1. Trabalhar soma de vetores, eu vou traçar uma reta paralela a F2 e uma reta paralela a F1. Então, uma reta paralela, a F1 e uma reta paralela a F2. Partindo dessa reta, a união desse ponto com esse ponto aqui vai me dar o vetor força resultante. Para fazer essa união, eu venho aqui, coloco ao longo dessa linha e eu sei que ele vai traçar essa direção e esse sentido. Então, essa é a minha força resultante. Se a minha força resultante aponta para cá, nessa direção e nesse sentido, significa que a minha aceleração resultante também vai ser nessa direção e nesse sentido. Portanto, a resposta certa é A1.